Bom dia, estamos com mais um podcast do Com Você Psicologia e o assunto de hoje na entrevista com o profissional não poderia ser diferente, porque estamos comemorando aí, participando de uma campanha em massa do Outubro Rosa. Então o assunto é com a psico-oncologia e nós vamos trazer aqui nada menos do que a Rita Cussens, que é uma psicóloga referência aqui na nossa região, com trabalho com pacientes de oncologia. Ela é especialista em psico-oncologia e cuidados paliativos pela Faculdade de Ciências Médicas. Atuou 12 anos como psicóloga na unidade de oncologia do Hospital Márcio Cunha. E ela vem ainda participando de projetos, do Grupo Citoc, grupos de apoio, e atualmente ela trabalha como psicóloga clínica em seu consultório nesses cuidados paliativos. E uma coisa muito importante, que para quem tem interesse no assunto, ela é autora do capítulo 6 sobre psico-oncologia pediátrica, num livro muito legal, que é a Psico-oncologia Caminhos de Cuidado. Rita, um imenso prazer falar com você. Obrigada. Bom dia a todos. E eu não saberia, Keline. Não, é isso mesmo. Obrigada, Keline. Obrigada pela confiança, por contar comigo e nesta área. Realmente é uma área que eu atuo, né? E é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para quem se interessa pelo assunto, para quem convive com alguém, ou para quem tem, ou a gente trabalhar de uma forma preventiva. Rita, eu tenho certeza que você vai acrescentar muito e eu também vou aprender muito com você. Ah, que bom. Eu também vou aprender, com certeza. Bom, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer era sobre a sua experiência no contexto do câncer. O que você pode apontar como impactos psicológicos na vida da mulher que teve um diagnóstico de câncer de mama? Bom, esse impacto psicológico, ele é algo que, com certeza, precisa ser levado muito a sério, até porque ele não é um impacto apenas para essa mulher, é para ela dentro de um contexto, como parte de um contexto. Ele vem, a princípio, como um impacto social. Ele envolve o entorno dessa mulher, envolve o trabalho dela, as pessoas que convivem com ela, cria um ambiente ali de muito medo, de muita angústia, de muita insegurança. Então, isso tudo envolve essa mulher da forma mais forte, assim, mexendo no emocional dela. Alterando a conduta de vida dela, alterando a rotina do momento que ela está vivendo. E isso é o início de tudo. Às vezes ela nem conta, ela não diz que teve um diagnóstico de câncer, ela espera um pouquinho para poder sentir em quem ela vai poder confiar, em quem ela vai poder, com quem ela vai poder contar, qual que seria aquela rede de apoio dela. E aí vem, então, o primeiro impacto, que é o medo. É um medo muito grande, é um medo de tudo, do olhar das pessoas, do que vai acontecer, do que está para vir, e principalmente o medo da morte. Esse medo, ele é comum, bem comum para todo mundo. Às vezes a mulher dá uma de forte, ela não assume que está com medo, porque ela acha que ter medo é ser fraco. Mas, na verdade, desenvolver a coragem, que seria a antagônica ao medo, né? É importante, porque coragem, ela não é a ausência do medo, ela é a força que faz enfrentar o medo. Que sem medo, a mulher talvez nem faça o tratamento. O medo ajuda, é um sentimento, é uma emoção favorável. E esse impacto inicial, realmente, a palavra mais forte é o medo.
Daí a importância do apoio psicológico, porque quando a mulher começa a entender o que está acontecendo com ela, entender o câncer em si, conhecendo melhor aquela doença que ela nem falava o nome muitas vezes, um contexto que ela fugiu o tempo todo, que a maioria das mulheres e das pessoas, de modo geral, fogem desse contexto. Então, quando ela começa a entender esse contexto, o processo em si do tratamento vem para ela de uma forma mais simplificada. É por isso que essa ajuda psíquica é importante, até para encontrar um sentido em tudo aquilo. As vivências dela, a rotina de vida que ela vinha levando, o porquê de certas coisas. O psicólogo, então, é uma escuta atenta. Naquele momento, às vezes, não tem nem que explicar muita coisa, não. Só tem que ouvir e dar aquela atenção maior para que ela possa expor esse medo, porque se ela não conseguir expor, talvez ela não consiga enfrentar, ela não consiga colocar a coragem paralela ao medo para ela enfrentar. Esse acolhimento é sempre muito importante, né? Porque o desconhecido causa medo. E aí, com a psicologia, ela vai ter essa oportunidade. Muito bacana isso. E quando, na verdade, Rita, se fala em prevenção do câncer de mama, busca-se sempre a realização de exames para detecção precoce. Há algo a ser feito também no sentido emocional? Olha, isso é um erro muito grande que eu vejo, e não só eu, mas todos nós que estamos envolvidos na psico-oncologia. A prevenção, ela é muito mais do que um exame precoce. Ela vai muito além disso aí. E pouca coisa é falada nesse sentido. A prevenção, ela já fala, é para prevenir, evitar, não vir a ter, né? Ou talvez ficar mais distante de vir a ter, da possibilidade de vir a ter. Então, claro, a detecção precoce é fundamental, é muito importante, porque o tratamento tem mais chances de dar certo, de dar uma resposta favorável. Mas é preciso falar mais na prevenção, no sentido emocional, na prevenção verdadeira, que seria a busca de mudanças, de alterações na vida, no comportamento. Gente, por que esperar adoecer para prevenir? Porque se já adoeceu, não, aí agora é tratar. Aí a gente precisa, então, buscar uma análise, uma visão mais aprofundada de como eu sou, como eu reajo às coisas, o que eu faço da minha vida, como eu vivo o meu dia a dia. E aí entra os hábitos alimentares, a questão do sono, que é muito importante, o controle emocional, que é muito importante também, a visão do que é certo e do que é errado de uma forma, assim, eu diria assim, mais consciente e para fazer boas escolhas da vida. A fé, por exemplo, muitas vezes a pessoa, ela não busca esse desenvolvimento da fé, um alimento para a sua alma, para o seu espírito, das suas questões, das suas crenças religiosas, né? E na hora que vem o diagnóstico, na hora que detectou, mesmo que precocemente, né? Aí ela desespera. Ela, às vezes, até troca de doutrina, busca uma doutrina diferente, que dá mais suporte, coisa nesse sentido. Então, essa prevenção, que eu chamo de prevenção realmente completa, uma prevenção estendida às questões emocionais, ela traz
uma avaliação constante de quem eu sou, como eu vivo, o que eu faço da minha vida, do meu dia a dia, em que eu acredito, o que eu busco, o que eu quero para mim, e não para o meu filho, para o meu marido, para a minha família. É pensar em si, colocar-se em destaque nos seus desejos, nos seus planos, é assim. Essa é a prevenção. Eu penso aí, colocando a psicologia como uma aliada bem importante para ajudar a mulher, não só a mulher, porque o câncer de mama principalmente atinge homem também, mas em se falando de mulher, é por causa da delicadeza da mulher, do sentimento da mulher, do sofrimento feminino e do feminino como um todo. E a gente vê muito no consultório, né, aquela pessoa que chega para a gente engolindo muitas coisas, não dizendo. E a psicologia sempre diz, o que a gente não fala, o corpo somatiza. Muito interessante você trazer essa questão, dessa Sim. Importância da prevenção do lado emocional, porque se a gente consegue dizer, de repente a gente pode estar prevenindo, né? Sim, isso aí entra, Keline, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele tem que ser buscado, e às vezes o próprio médico, o ginecologista, o próprio médico endocrinologista, o clínico geral, ele já poderia ter um olhar para essa mulher propensa a vir a ter um câncer de mama. Ele poderia ser mais atento e encaminhar para um psicólogo, encaminhar para uma atividade saudável que possa fazer com que essa mulher tenha mais gosto pela vida, melhore os seus relacionamentos, tenha uma qualidade de vida melhor em casa, com marido, filhos, ou até com os pais mesmo, né, com os irmãos, família de origem, e com a sociedade, enfim. A mulher, ela precisa disso. Prevenir câncer de mama envolve essas questões, bem antes de se ter um câncer já instalado. E essa é uma forma de tratar a pessoa como um todo, né? Tá no ginecologista, tá acompanhando, mas tá vendo como um todo. Bacana. E quanto à crença, Rita, sobre o câncer como uma sentença de morte, isso pode atrapalhar a procura, a aceitação ao tratamento? Essa crença ela é meio que raiz, né, da doença. É difícil não combater essa crença, porque um paradigma, é um estigma da doença que vem com os séculos, né? Que é uma doença antiga, mas não muda. Aí, estou com câncer, então vou morrer. É uma sentença de morte. Aí isso atrapalha muito. Por isso, de uns tempos para cá, a psico-oncologia vem trabalhando muito nessa área para se falar mais sobre o câncer, falar mais sobre a morte mesmo, porque a morte, ela existe de uma forma bem presencial, né? Ao nosso lado, a cada momento, todo momento. E pode ser de qualquer forma, por qualquer doença, e não apenas pelo câncer, né? As pessoas costumam não falar sobre a morte, né, Rita? Mas é muito importante a gente lembrar que a gente tem que se cuidar, senão ela pega a gente antes da hora. É mesmo, e pega mal. Aí, o medo, então, atrapalha? Assim, existe até uma visão da nossa área em que a pessoa ela tem um cancerfobia. Existe isso muito mais do que a gente imagina. Em se tratando de cancerfobia, por incrível que pareça, aproxima mais de uma possibilidade de vir a ter um câncer. Porque a pessoa tem tanto medo de ter câncer, porque o câncer mata, que ela acaba, aquele medo cria ali uma condição, diria, química, né, de hormônios e neurotransmissores
do estresse, da ansiedade severa, o estresse agudo e angústia, isso vem, sim, prejudicar e pode ser um risco. Então, esse medo da doença enquanto sentença de morte, a gente precisa quebrar isso, quebrar no sentido, assim, de falar do câncer com mais suavidade, com mais leveza, e diminuir esse medo, falar mais para poder enfrentar. O câncer como um inimigo, ele não é muito bom de ser visto, não, porque ele é forte, o tratamento é doloroso, é perigoso, é risco, sim, ele fragiliza, ele é muito sofrido. Porém, se a gente enxergá-lo com mais naturalidade, fica melhor. Então, essa crença de que é uma sentença de morte, ela precisa ser combatida até mais por nós da área da saúde, para que a pessoa possa ir quebrando isso na sociedade, de um modo geral, e isso vir um dia, quem sabe, deixar de existir. Toda doença é doença, não tem cura. Uma cárie de dente não tem cura. Então, é preciso olhar a doença com um olhar, assim, eu diria assim, mais comum, não com muito desespero, apavoramento. Ter mais calma para olhar o câncer. Isso mesmo. Você me fez lembrar, Rita, e eu peço permissão para estar relatando isso aqui no meio da sua entrevista. Há uns 15 anos atrás, eu tive uma paciente de consultório. Ela não tratava comigo do câncer, não. Ela tratava outras questões. E questões de vida mesmo, relacionamento conjugal, familiar, etc. Ela recebeu alta, ficou super bem, ressignificou toda a vida dela. Um belo dia, ela me pediu um horário no consultório e ela veio para me dizer o seguinte: eu vim aqui para te contar que eu estou com câncer de mama. Mas se eu não morri lá atrás, quando eu vivi tudo aquilo, o câncer não vai me matar e eu vou vencer esse câncer de mama. Como de fato ela venceu o câncer de mama. E o câncer apareceu depois que ela tratou no consultório as vivências dela, que ela vinha anos numa vivência muito ruim. A hora que ela resolve tudo, o que ela ganhou como resquício? Exatamente, exemplifica o que você falou, né? Toda essa vivência dela lá atrás, ela somatizou aquilo tudo no corpo. E aí ela venceu, não fui eu que a acompanhei como câncer, com a questão do câncer, ela foi receber o tratamento adequado, mas ela fez questão de me contar e eu achei isso muito bacana. Eu não morri lá atrás e não vai ser o câncer de mama que vai me matar. É engraçado essa sua colocação. Eu já ouvi, não poucas vezes, muitas, a pessoa dizer: se eu não tivesse tido um câncer, eu já teria morrido. Interessante. Não, porque a pessoa se descuida tanto, que arrisca tanto, que teria morrido se não tivesse tido um câncer. Assim como também já ouvi outra variante. Se ele ou se ela, né, não tivesse tido um câncer, eu matava ele. A mudança que acontece quando há um câncer. A pessoa muda hábitos, muda pensamentos, muda sentimentos. Então, a gente que está dentro desse contexto, a gente acha isso até engraçado, né? Se eu não tivesse tido esse câncer, a pessoa já fala assim: eu já teria morrido. Ela sente o quanto ela passou a se cuidar, o quanto ela passou a viver melhor após o diagnóstico do câncer. Então, é uma coisa contraditória ao se dizer que o câncer é uma sentença de morte. Porque não sei dizer se é ou se não é e o que realmente seria uma sentença de morte. É por isso que eu disse no início da prevenção como um cuidado antes da doença. Por que esperar adoecer para mudar de vida? Por que esperar um câncer para eu mudar os meus hábitos?
para eu passar a ver o mundo de uma forma diferente. É uma contradição até boa para se falar e se debater. É verdade. E aí, diante, por exemplo, do câncer, né, que vem, os aspectos da doença, quais são que mais refletem ali na autoestima da mulher? Olha, falando de câncer de mama, né? Isso. Aham. Esse é o ponto mais grave, porque a mama, a mulher, ela, desde menina e quando começou a surgir ali a mama, já é um ponto de beleza, de charme, de sedução, a mulher acostuma a olhar para aquela mama com um olhar de um pouco de malícia, uma lingerie bonita, um decote especial ali. Então, quando vai, ela sabe que ela vai retirar aquela mama, vai ficar a ausência da mama, o vazio daquela mama, que a gente pode ver, nós da área da saúde, podemos até ver como uma glândula mamária, né? Vamos Mas dizer. para a mulher é algo Mas, mais, né? É mas a enquanto feminilidade. mulher é muito mais. Então, esse é o X maior. A mama adoeceu. Aquele ponto bonito da mulher, aquela parte do corpo sensual, ele está doente. Essa é uma situação bem complicada para ela aceitar, e principalmente quando tem que haver a mastectomia, que é a retirada total da mama. Mas não para por aí. Por quê? Vem alterações no corpo. Porque toda a parte endócrina se altera com o tratamento e também com essa luta do corpo para se libertar daquele tumor. Mesmo as mulheres que recusam, tem mulher que recusa, são poucas hoje em dia, mas eu acompanho algumas que recusam o tratamento. Elas não passam pela quimioterapia, radioterapia, porque tem muito efeito colateral e realmente mexe com a parte endócrina, né? Mesmo elas não fazendo o tratamento, elas têm alterações endócrinas. E aí o corpo muda. Não tem mais aquele corpo bonito, aquele corpo sensual, que a mulher tanto gostava de se ver, aquela selfie no espelho. Tanta imaginação, tanta fantasia em cima disso tudo, que ela vai perdendo. E vem a pior de todas elas, a perda dos cabelos. O cabelo, eu diria que ele dói até mais, assim, aparentemente, porque a mulher ficar sem o cabelo, o mundo vê. Sem a mama, o mundo não vê. Imagina, mas não vê. Mas sem o cabelo, todo mundo vê. E não é só o cabelo, é todo o pelo. São os pelos do corpo. E isso dá uma angústia, um sofrimento muito grande. A gente presencia muito isolamento. A mulher quer se isolar. O lenço, ela põe o lenço, fica bonito, mas o cabelo não existe embaixo do lenço. Colocar um lenço em cima do cabelo é tranquilo, mas não tem cabelo. E aí vem a peruca. Bom, a peruca pode até aproximar aquela imagem, da imagem real da mulher, mas não é a mesma coisa. E aí a autoestima, ela cai em muitos fatores, assim, a parte dentária também, os dentes, alteram muito os dentes, assim, a cor dos dentes, a sangramento da gengiva, e os dentes não ficam do mesmo jeito que eles eram até ali. Essas alterações é que impactam demais na autoestima. O trabalho da psicologia com essa área aí da autoestima
com essa mulher é um trabalho muito minucioso, de cada caso. Cada mulher, cada pessoa tem o seu jeito de ser e ela manifesta do seu jeito. Esses pontos que eu citei são comuns de um modo geral, mas tem diferença de pessoa para pessoa. E ainda tem a relação dessa mulher com seu companheiro, né? Como é que fica essa mulher nessas questões sexuais e emocionais? O que você recebe? Então, é bom até meio que separar essa parte, porque essa parte é delicada demais. É muito delicada, porque como mexeu com tudo isso nela, o sensual, a imagem, a sensualidade da sua imagem, da mama, do cabelo, os pelos que caem todos, aí a psicologia acolhe essa mulher, e no caso do tratamento, a área da psicologia é a única que dá esse espaço para o casal. O espaço do casal é um espaço até de um reviver da relação, uma revisão geral dessa relação, trazer essa relação, rever desde o início, para que haja uma consolidação maior dessa relação. O casal teve um momento de conquista, teve um momento de sedução, teve um momento de apaixonar-se, né, um pelo outro, e essa paixão, ela dependendo do momento em que ocorreu o diagnóstico do câncer, pode haver muitos altos e baixos aí nesse momento e nos momentos que antecederam. Por isso que esse casal tem que ter o espaço, precisa ter o espaço, mesmo que aparentemente a relação já esteja desgastada, caída, sem nenhum valor até para ambos, né? Ou para os familiares ou amigos, mas essa relação ela tem que ser trazida à tona, tem que ser valorizada, o psicólogo tem que escutar o companheiro ou a companheira, né? Porque podemos estar, sim, diante de uma relação de duas mulheres numa relação, e isso já tenho experiência também, é uma sensibilidade, é de uma sensibilidade, sabe? O olhar de uma pessoa que ama a outra que está com um câncer de mama. E aquele olhar daquela outra pessoa tem que ser trabalhado. O psicólogo precisa trabalhar esse olhar, trabalhar esse momento para conduzir carícias adequadas, a visão adequada daquela imagem da pessoa amada que está ali do lado, sofrendo um tratamento de câncer de mama. E ainda com essa autoestima desgastada desta forma, pela imagem, pela perda da mama, pela perda dos cabelos. Então, o casal, pela minha experiência, Keline, eu fico falando e lembrando quantos casamentos foram restabelecidos por um câncer de mama. A união já parecia que ia acabar, já não tinha mais segmento. De repente, renasce a chama daquele amor verdadeiro, aquele amor maduro. Não é o paixão, aquela paixão, é um amor de verdade, construído inclusive com o câncer de mama, sabe? E isso é lindo, é bonito demais de se ver. Por isso que nós, psicólogos, nós devemos trabalhar isso, para poder ver isso acontecer, ver o casal se refazer, se reconstruir, buscar de novo aquela chama gostosa do amor, da carícia, e seguir em frente de uma forma bem mais consolidada nessa relação. Eu fiquei aqui pensando se isso não poderia ser também, porque a gente vive como se a gente fosse infinito.
Então, de repente, quando a gente se depara, meu companheiro, minha companheira, né, está passando por uma situação em que ela ou ele pode morrer, eu não quero perder. E aí, de repente, volta todo o olhar, né, para essa pessoa, de volta, restabelece tudo isso que você falou, como que foi que começou. E dentro, eu achei bacana você trazer também a importância do olhar do companheiro ou da companheira, porque a psicologia sempre diz que a gente se forma a partir do olhar do outro. O olhar do outro é muito importante para a gente. Então, a maneira como o outro nos olha, ele vem como se fosse um espelho para a gente, não é isso? Sim. E o olhar do outro, e esse outro é aquela pessoa que é a razão da minha vida, é o meu amor, é diferente de um outro qualquer, entendeu? Aí, nesse momento, é importante quando a gente, enquanto psicólogo, a gente observa a forma como muda aquele olhar, né? O cuidado um com o outro, e a mulher que operou a mama, que retirou a mama, ela tem que ter um tempo para ela. O outro tem que ser paciente, tem que dar esse tempo para que ela possa se acostumar com a sua autoimagem, para depois se apresentar diante daquela pessoa amada, daquele olhar que vê corpo e ir além do corpo. Porque o corpo, a parte, no que se refere ao sexo, o corpo fala muito, o corpo responde, o corpo grita, e cada parte do corpo. Então, se não houver um tempo, né, dar o tempo necessário, algumas mulheres precisam de mais tempo para poder se apresentar diante da pessoa amada com aquele corpo mudado, alterado, e é o mesmo espírito, o mesmo amor, a alma vivendo aquele mesmo amor e aquele mesmo sentimento, dessa forma já, nesse instante, mais consolidado, conforme eu disse. É o amor puro, né? E é possível, Rita, a gente perceber uma relação entre a faixa etária e o comportamento psicológico de uma paciente, por exemplo, com câncer de mama, ou seja, uma mulher que já tenha família, filhos criados, reage de uma forma diferente de uma mais jovem que esteja ainda buscando por esses ideais? Então, isso aí é a grande dificuldade dos membros de uma equipe multidisciplinar, porque o psicólogo, ele enxerga melhor isso. Não se pode tratar igual, sem considerar a faixa etária. A faixa etária, a mulher jovem, solteira, acontece muito o câncer de mama na mulher solteira, na mulher jovem, e o câncer de mama na mulher jovem, ele é muito agressivo. O tipo de câncer de mama que acontece na mulher jovem, ele é mais agressivo, até por conta das questões hormonais. E também, se ela nunca teve filho, esse também é um ponto a observar. E às vezes a moça está noiva, a mulher está noiva, preparando para o casamento. Já presenciei isso, acompanhei isso. Ela está sonhando com o dia do casamento, com a lua de mel, com a sua vida dali para frente, construindo a relação dela a dois. E ela descobre o câncer de mama. Muda tudo, muda tudo. Ela quer ser mãe um dia, ela tem dúvida se vai ser ou não. O tratamento tem muito efeito colateral, que envolve demais se ela vai poder ser mãe ou não, se vai poder amamentar ou não. E a mulher jovem, ela também tem pouca experiência de vida, tem pouca experiência até com o próprio corpo. Ela tem uma resistência maior, ela tem um corpo mais jovem, e ela está vivendo a fase XXX. A gente tem que saber qual que é a fase que ela está vivendo. Se é uma fase pós-adolescência, adulto jovem,
ou se é uma fase do climatério. Isso é muito importante, até para a gente não confundir as questões de alterações hormonais com a própria doença em si e com o que a doença causa. Já a mulher mais vivida, mais velha, inclusive que a área da saúde pública dá mais cobertura após 50 anos, né? Essa mulher, se ela já se casou, ela já teve filhos, filhos já cresceram e já estão até casados às vezes. Então essa mulher já tem novas visões, novas visões da vida, outros planejamentos, outros anseios, outros desejos. E para haver uma boa condução de um processo de tratamento do câncer de mama, é preciso se conhecer esses planejamentos, esses desejos, esses anseios. E viu a diferença que tem os planejamentos, desejos e anseios de uma mulher muito jovem para uma mulher no climatério, para uma mulher pós-menopausa? Olha a diferença que tem. Então, câncer de mama não pode ser tratado tudo igual. A diferença de idade é fundamental para ser olhada, observada e focar naquilo que é importante, naquela fase da vida da mulher e viajar com ela, sonhar com ela, desejar com ela as coisas que ela deseja, que ela sonha. Assim, desta forma, a gente tem muito mais chance de ajudar melhor. É mais eficiente essa ajuda porque você está caminhando com essa mulher dentro do contexto dela. Isso é interessante porque a gente fica fragilizado também, né? Você foi falando tudo isso aí, eu fiquei me imaginando eu como psicóloga, acompanhando, sendo uma mulher, o que isso iria repercutir talvez em mim. Você que trabalha com isso, que a gente pode ter aqui no nosso podcast vários psicólogas assistindo, né? Eu não trabalho com câncer, já trabalhei em UTI, eu sei como me blindar em alguns pontos, né? Mas isso que você disse, a doença vem e faz a pessoa precisar ressignificar a vida dela de acordo com o que ela está vivendo. Mas e nós, psicólogos? Como é que a gente vai blindar essa emoção aí para a gente não se fragilizar no meio desse tratamento? Pois é. Aí é que a gente é a gente. A gente é mulher, a gente é humano. E olha só, pode ser um psicólogo homem também, não quer dizer que só a mulher. Porque o psicólogo homem, ele é filho, ele é irmão, ele é marido, ele é namorado, e também, né? E existe uma ligação forte naquela pessoa. Porém, nós mulheres, a gente sente na pele, não na pele, mas eu diria até assim, na mama, porque é forte demais em se tratando de nós, do nosso corpo, do sistema endócrino. Nós somos muito parecidas, nós tivemos ou temos a TPM, como a outra também tem, teve a vida toda, e a menstruação e tudo mais. E eu creio que a mulher, a psicóloga, é mais aconselhável que ela trabalhe que ela atue, né, nesta área, mesmo porque eu fiz as minhas especializações, não tinha nenhum homem, não, em psico-oncologia. Eu creio que o homem nem quer saber de se especializar nessa área, não. De câncer de mama, eu creio que não. Mas é preciso, né? Porque pode ser que seja bom para ele também. Aí você usou a palavra blindar. Blindar, sim. Blindar, sim. Nós, enquanto profissionais, temos que nos blindar completamente, em todos os sentidos, no fisiológico e no emocional. No fisiológico, porque nós temos toda a química corporal, todo o nosso sistema interno
de reações, né, endócrinas, e a serotonina, a dopamina, a endorfina, e o cortisol, e o estresse, e a ansiedade. Isso demais, isso acontece nos atendimentos, nos acompanhamentos, a família dessa paciente, os familiares todos sofrendo a mesma coisa. Acontece até, olha, periga até o nosso cabelo ir caindo também, porque na família já aconteceu, eu já vi 2 vezes, da mãe perder todo o cabelo, porque a filha perdeu o cabelo. A mãe não fez tratamento nenhum, não fez nenhuma quimioterapia, e o cabelo caiu. E o cabelo do companheiro também eu já presenciei, que o cabelo caiu também. E o cabelo nasce depois da paciente, nasce até rápido por conta de tanto remédio que ela toma. Mas o cabelo que caiu por causa do envolvimento emocional demora muito a voltar, sabe? Então nós, enquanto profissionais, precisamos sim dessa blindagem. E que blindagem seria essa? Cada caso é um caso, mas primeiro, os cuidados consigo mesmo. Cuidar de si, fazer uma rotina de vida mais saudável. O sono, principalmente. Tem pessoas que não se preocupam em dormir bem. Eu digo que a coisa mais chique do mundo é você dormir bem. Dormir sem remédio. Dormir naturalmente. Dormir à noite, tá? Porque não dormir por exaustão, dormir por dormir, porque é hora de dormir. Esse é muito importante, esse fato do cuidado com os hábitos, alimentação, sono, exercício físico, para que o corpo esteja blindado. E vem o lado emocional. Como eu estou diante disso tudo? Como eu reajo? Para mim, o que é um câncer? Como que eu vejo essa doença? O que eu penso? O que eu penso da morte? Se eu for morrer amanhã, como é que eu fico agora? Se eu, de repente, eu vejo que tem possibilidade de morrer amanhã, e ó, que tem mesmo, né? Então eu preciso trabalhar isso, minha visão de vida, de morte, a minha rotina de vida, as coisas que eu vou deixando para trás para resolver depois. Essa procrastinação que a gente acaba arranjando sempre. A gente precisa ter esse olhar para colocar a vida em ordem, porque uma vida em ordem faz com que o resto acompanhe, né? E se eu estou ali, preciso estar ali, fortalecida, diante daquela mulher que está com câncer de mama, muito fragilizada. Eu preciso estar forte para que ela olhe para mim e sinta essa força, né, em mim e confie em mim. Então, eu também tenho que, no fundo, acreditar nisso. Porque se eu não acredito, é difícil eu passar para alguém alguma coisa que eu não acredito. E essa blindagem, então, ela é de acordo com cada uma de nós. Nós precisamos nos blindar. Às vezes até afastar de certas coisas que nos incomodam, algumas pessoas, às vezes, que nos incomodam. Se eu foco nisso, eu quero ser uma boa psicóloga, ajudar nessa área, acolher as pessoas com câncer, as mulheres com câncer de mama, aí eu preciso, de certa forma, vivenciar isso também. Eu vejo, eu pessoalmente, porque cada pessoa tem um jeito de ser, né? Eu vejo que não dá para desligar. Eu chego em casa, eu visto uma outra roupa. Posso até vestir, mas lá dentro eu continuo a mesma. Então, eu preciso me cuidar, eu preciso saber em que eu acredito, se eu tenho uma fé religiosa, se eu busco aprimorar essa minha fé, se eu acredito realmente
naquele tratamento, se eu busquei entender aquele tratamento que as pessoas estão fazendo, porque um dia eu posso estar passando por aquilo também. E eu não posso me desesperar em saber que um dia eu posso estar passando por aquilo, tá? E é isso. Muito bom, Rita. Rita, eu sou sua fã, desde o primeiro dia que eu te conheci. Obrigada, eu Acompanho também. o seu trabalho há muitos anos, agora mais distante, né? E eu vejo tudo isso que você falou, eu percebo isso claramente, a sua força, o seu brilho, a sua vontade de ajudar essas pessoas que passam por isso. Eu tenho um orgulho enorme, uma satisfação imensa por ter entrevistado você aqui para o nosso podcast. Fico muito grata. E aí, quem está nos ouvindo no podcast, a gente vai deixar nas descrições o nome do livro da Rita direitinho, com os dados, para poder quem interessar. Quem vai nos assistir no canal, né, que a gente vai colocar no canal do YouTube, os bastidores, você está com o livro em mãos aí para a gente poder ver, porque quem está no podcast não vê, mas no canal consegue ver isso, esse belíssimo trabalho da psico-oncologia, Caminhos de Cuidado. Quem está estudando na área, eu super indico, viu? Porque essa psicóloga é fera. Muito obrigada, tá, Rita? Só falando, o capítulo, né? Ele fala, é da psico-oncologia pediátrica, e ele traz a questão da mulher, a mãe, que acompanha essa criança com câncer. Essa mãe, ela precisa muito da psicologia, né? E ela vivenciando uma experiência dessa de acompanhar um filho, nós falamos da parte emocional da mulher, a fragilidade emocional dessa mulher. Então, por aí a gente já vê essa parte que eu escrevi, eu pensei muito nisso. Uma mulher que está acompanhando um filho, ela deixa de pensar nela, ela abandona tudo, ela larga tudo para cuidar desse filho. Então, naquele momento, o meu olhar já cai sobre ela para cuidar muito bem dela, para que ela não venha a ter um câncer de mama por vivenciar a experiência terrível de cuidar de um filho com câncer. São experiências que a gente vive, né? E que podem se tornar um tumor depois. A gente precisa tomar esse cuidado. Então, eu escrevi, em nome do filho, a prevalência da mãe no acompanhamento da criança com câncer. Muito Esse lindo. é o capítulo. Muito bom. Parabéns, Rita, e muito obrigada. Obrigada a você pela confiança. Também sou sua fã. Sempre fui minha eterna mestra, Keline, que eu sempre admirei. Um prazerão estar aqui com você, viu? Fico muito feliz. Um abraço a todos.